Durante longos anos da minha vida, quando eu fazia parte do sistema religioso, eu via dentro dos templos os pastores, as lideranças ensinarem que as promessas do antigo era tudo para o povo físico judeu e que as promessas para nós eram o céu, eram bênçãos espirituais. Não existia não uma bênção material para nós, porque nas promessas dos profetas está tendo promessas de bens materiais, bens neste mundo, né? E nós fomos ensinados dessa forma, não, nós é espiritual, mas como eu já comecei a ler as escrituras, examinando, e demorou muito tempo para mim descobrir que Deus só tem um povo, só existe um povo, não existe dois povos, né? A palavra de Deus fala que dos dois povos ele fez um, está escrito na palavra. Então para Deus só existe um povo. Então as promessas é para um povo, não existe uma promessa para uma parte do povo e outra promessa para outra parte do povo, né? Não. Então, para nós entendermos isso, deixar bem claro aqui, nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 4, porque uma pergunta eu quero fazer. Você é descendente de Abraão? Eu não. Mas no Novo Testamento fala que nós somos descendentes de Abraão. Sabia disso? E as promessas foram prometidas quando? Né? Nós vamos descobrir agora. As promessas que Deus falou só, eu vou te dar esta terra, né? Essa herança que qual você está pisando para ti e para os teus descendentes. Será que nós fazemos parte dessa descendência? Já expliquei, já fiz um vídeo dizendo que nós somos descendentes de Abraão. Então vamos fazer a leitura no capítulo 4, versículo 9. Presta muito atenção na leitura, as palavras, nos detalhes, né? Está escrito aqui, versículo 9. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão? Ou é também oferecida aos incircuncisos? Está fazendo uma pergunta. Quem são os incircuncisos? Somos nós, os pagãos, né? Então está falando assim, foi acreditada uma felicidade destinada apenas àqueles que fizeram a circuncisão na carne? Foi feita uma pergunta, o apóstolo está fazendo a pergunta e ele mesmo vai receber. Pois já afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Observou aqui que Abraão teve fé? Ou Abraão obedeceu à lei? O que veio primeiro, a fé ou a lei? Né? Então vamos continuar aqui a leitura. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? A circuncisão já vem da lei. Então o apóstolo falou assim, olha, essa felicidade, essa promessa foi acreditada antes dele ser circuncidado ou depois, né? Aí a palavra de Deus vai falando. De fato, não o foi depois, mas antes da incircuncisão. Está percebendo? Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé. Então, primeiro veio a fé, depois a circuncisão. Quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos que creem. Você crê? Eu creio. Então, ele é meu pai, na fé. Todos, né? Que ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos que crê, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. De quem? De nós. Foi creditado para nós também. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé, que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto
Não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. É esse mundo, o milênio. E depois do milênio, deste mundo, vamos ter a vida eterna, né? Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não pode haver transgressão. Por esse motivo, a promessa procede da fé. Então, a fé é mais importante, né? Ela veio primeiro do que a lei, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Você faz parte desse todo? Eu faço. Não somente o que é da lei, o povo lá, mas igualmente o que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Meus amigos, meus irmãos, a partir de agora que você foi iluminado pela palavra de Deus, toda vez que você vê uma promessa lá nos profetas de prosperidade, aqui neste mundo, quer dizer que eu não vou morrer? Vai morrer sim. Ou você vai morrer, ou você morrer fisicamente, ou você vai ser arrebatado. Mas que nós vamos tomar posse dessa terra é certeza absoluta. E aí nós vamos ter os bens materiais neste mundo. Quando Jesus reinar nessa terra, nós tivemos nossos corpos transformados. Quando nós tivermos perfeição total, aí Deus vai dar riquezas para nós. Imagine se der poder para mim agora. Imagine se Deus der riquezas enormes. Né? Esses homens que têm fama aí, você acha que esse pastor famoso não tem orgulho dentro do coração? Você não acha? Ele não é perfeito. Algum pecado por causa disso aí ele deve ter. Mas ele é tão humilde, como você sabe? Eu mesmo já me enganei muito. Aí eu fiquei vendo, a gente vê pelos detalhezinhos, né? Então fica aqui, meus amigos, a partir de agora, quando você vê as promessas dos profetas lá no Antigo, você faz parte também. Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.